boa noite. Se você está vendo essa aula numa gravação, meu nome é Janaína, só me reapresentando, né? Então, a gente vai hoje para a nossa segunda aula da temática sobre projetos, e hoje a gente vai falar sobre a escolha do tema, né? A escolha do tema, e depois a gente vai falar também sobre o recorte. Bom, a escolha do tema em uma seleção de mestrado, ela é muito importante. Não basta a pessoa querer chegar lá com um tema que ela gosta, um tema que faz sentido para ela, mas que não tenha ninguém que queira orientar. Variadas são, às vezes, as situações que pessoas que eu conheço que chegaram na fase de defesa do projeto, com temas que elas tinham familiaridade, com projetos bem construídos, mas que ninguém se interessou. Então, a gente fala que na seleção de mestrado não basta o tema ser bom, o projeto ser bom. É preciso que professores queiram a orientação, queiram orientar. Por quê? Porque são 2 anos que aquele professor vai passar com o aluno, né, com o mestrando. Então, imagine a seguinte situação, ele passa 2 anos com um tema que ele, professor, não tem familiaridade. Então, isso é muito ruim também, porque isso não colabora para que o aluno possa se desenvolver. Então, a escolha do tema ela é muito importante. Não basta você querer, não basta você ser uma pessoa muito boa naquele tema, é necessário que haja uma aderência aos professores. E o que a gente vai fazer hoje é dar um caminho, né, que possa levar vocês a escolherem corretamente um tema, tá? Então, o que a gente vai analisar aqui hoje? A gente vai discutir uma breve análise do programa. A gente tem aula gravada, não sei se vocês assistiram, mas sobre essa questão de analisar o programa, o que deve ser olhado no programa e a escolha do tema em si. Em relação à análise do programa, é muito importante que seja verificado as linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa não é, por exemplo, mestrado em Direito, mestrado em Educação, mestrado em Filosofia. Não é geralzão, a gente não deve olhar apenas lato sensu, a gente deve fazer um recorte específico em relação às linhas. Eu vou dar um exemplo do meu mestrado. Meu mestrado ele é em Direito, né? Se eu pensar de uma maneira lata. Agora, quando eu vou funilando, ele é em quê? Direito público, que é uma divisão do direito. Isso é a área de concentração. Quando eu vou ver as linhas de pesquisa, a gente tem uma linha que é direitos fundamentais, outra linha que é criminologia, outra linha que é constitucionalização do direito privado, enfim, são as linhas. É como se fosse um funil, que é o direito, a gente vai afunilando até chegar nas linhas de pesquisa, tá? Onde que eu acho isso? É uma pergunta que vocês me fazem no Instagram. Onde que eu acho as linhas de pesquisa do programa? No site. A pessoa vai jogar lá PPG, que é Programa de Pós-Graduação, tal, né? PPGD, de Direito, da Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Piauí, enfim, joga lá no Google mesmo, PPGD, PPGC, enfim, o programa que você vai querer, e aí vai cair na linha, vai cair no site específico do programa, e lá vai estar constando as linhas de pesquisa. Tem na própria apresentação, prof. No meu caso, eu vi em vários já, na própria apresentação do programa do mestrado, já tem bem especificadinho as linhas de pesquisa e o que eles cobram dentro da linha de pesquisa, o que trabalhar, né? Exatamente. As linhas de pesquisa, elas são muito importantes. Por quê? Porque aí você vai ter um direcionamento para você montar o seu tema em cima delas, né? Então, é fundamental que se verifique as linhas de pesquisa para saber se o seu tema, se ele vai se encaixar no programa que você deseja participar.
Outra coisa é você verificar os professores do programa, né? Os professores do programa. E aí você vai verificar os professores para saber se tem alguém que possa te orientar ali. Muitas vezes a gente escolhe primeiro o tema e depois depois a gente escolhe o professor que vai direcionar. Mas não é raro que o aluno ele chegue sem tema lá, ele chegue sem tema e ele vai verificar ali qual é o professor que ele se identifica mais. Inclusive, por exemplo, agora a gente está fazendo isso, que tem seleções abertas, em que as pessoas não têm tema. Eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando, pessoas que a gente acompanha, olhando os professores do programa, fazendo um raio-x e enviando para pelo menos a pessoa afunilar um pouquinho os temas para poder a gente escolher um tema específico. Eu olho ali que o professor pesquisa. A gente vai fazer um exercício aqui na aula hoje sobre isso, inclusive professores que a Thaís indicou para a gente, tá? A gente vai fazer esse exercício para vocês olharem. Muito bem, então. A escolha do tema. Primeiro, o tema ele deve ser interessante. O que é o tema interessante? É aquele que leve a banca, que desperte na banca o interesse em pesquisar, em orientar. Que encante, pelo menos, um professor. Temas que dão sono, temas que são muito, digamos, burocráticos, que não tem nada, nossa, que não anime ninguém, dificilmente consegue um orientador. Então, o tema tem que ser interessante, né? A gente fala que pessoas interessantes, elas despertam mais interesse dos outros, né? E a mesma coisa são os temas. Nossa, que tema chato, que tema mais muito batido, enfim, a gente vai ver sobre isso também, mas o tema tem que ser interessante, ele tem que encantar um professor. Eu conto várias vezes a minha experiência que o meu orientador não tinha vaga. Quem me orienta no doutorado não tinha vaga. Ele não abriu vaga para orientação, mas ele apareceu na banca e ele gostou do meu tema, que ele achou interessante. Ele foi lá e quis me orientar. Então, o tema tem que ser interessante. O tema tem que ser atual. Fujam de temas batidos. Fujam de temas batidos. Por quê? Temas batidos que já foram... O que é um tema batido? É aquele que já foi exaustivamente debatido. Não tem nada novo ali, tá? Então, tem que fugir desses temas que são foram exaustivamente debatidos. Aí a pessoa fala o seguinte, mas quer dizer, um tema que foi muito pesquisado, muito escrito sobre ele, eu não posso escolher? Pode. Só que aí você vai ter que fazer o quê? Pegar um componente atual. Um componente atual. Se eu for falar, por exemplo, né, de desastres naturais ou desastres causados por empresas de mineração no Brasil, só falar genericamente desses desastres, sem citar casos específicos, eu posso o quê? Eu posso perder componente aí nessa questão da atualidade. A gente tem no Brasil variados desastres que aconteceram recentemente, que aconteceram em Minas Gerais, a gente tem um caso acontecendo em Alagoas, Maceió, bairros inteiros afundando. Então, assim, são temas novos. Não posso falar só de temas que já foram muito debatidos. Se for pegar um tema que foi muito debatido, pegue um componente novo e foque naquele componente. Esse componente não pode ser a exceção do seu projeto. Aquela coisa que fica apagada no cantinho, não. Ele tem que ser a estrela principal. Tá? Então, se o tema já foi muito debatido, você tem que pegar um componente novo e trazer e deixar brilhar, certo? Além disso, fique muito atento à seguinte questão. Se muita gente estiver escrevendo sobre o tema, ele perde um pouco de valor para a banca. E aí, daí que é importante
se buscar esse aspecto novo, tá? Esse aspecto novo. Se o tema já foi muito debatido, você vai ter que buscar esse aspecto novo para poder trazer interesse para a banca, ok? O tema ele também tem que ser problematizável. O que é problematizar? Tá aí uma coisa que é muito importante para vocês. A gente vai falar, não hoje, né? Provavelmente a gente começa na próxima aula a falar sobre os componentes de um projeto de mestrado, mas já fique sabendo que o problema é o coração do seu projeto. A possibilidade de você problematizar um tema. E o que é problematizar? Problematizar um tema é você pegar o objeto e fazer um cotejamento dele com algo da realidade, com uma lacuna, você verificar se tem questões muito específicas ali que não foram debatidas, é você pegar o tema e contrapor com a realidade. Vou dar um exemplo da minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei sobre assessoria jurídica popular. Esse era um dos meus temas, né? Eu abordei de pano de fundo a questão do acesso à justiça e eu fiz um cotejamento com a questão da assessoria jurídica popular em comunidades economicamente periféricas. E qual que era o problema da minha pesquisa? O problema da minha pesquisa, ele repousava num déficit de efetivação de direitos fundamentais para comunidades economicamente periféricas. Esse déficit, essa falta de concretude dos direitos fundamentais. Então, o problema estava na seguinte questão. Há um déficit de efetivação e eu tenho assessoria jurídica popular que efetiva vários direitos fundamentais ligados ao acesso à justiça. Tá? Na minha tese, qual que é o problema da minha pesquisa? Ele repousa na possível, né, porque é algo que eu ainda estou pesquisando, está no começo, na possível ausência de respeito ao princípio da participação popular, democrática, em comunidades periféricas, em favelas, na formulação das políticas públicas. Tá? Então, problema é algo que vocês têm que verificar se o tema que você escolheu tem algum problema, tem alguma lacuna. A palavra-chave aqui está laguna, mas é lacuna, vou alterar depois. Tem alguma lacuna que você deva preencher. Por exemplo, se eu pegar, eu vou analisar um instituto da área de educação. Esse instituto não tem nada novo, ele não tem problema. Não tem nenhuma lacuna, ele não tem problema. Uma dica para o pessoal de educação: a questão do EAD, do ensino à distância, que era algo que não estava meio apagado, né? Não se falava dele, mas assim, sempre aquelas mesmas coisas. Com o coronavírus, o EAD, ele se torna extremamente importante, extremamente problematizado. São vários os temas ligados à questão do coronavírus, à questão da educação. Então, tem que verificar se o tema ele é problematizável, se você vai achar alguma lacuna que será preenchida com a sua pesquisa. O tema ele também tem que ser relevante. Busque temas que contribuam, de alguma maneira, para solucionar divergências ou lacunas de pesquisa. Tá? Divergências doutrinárias ou que tem alguma ligação com a realidade social, com a realidade da sua comunidade. Então, o tema ele tem que ter alguma relevância prática para a comunidade, uma contribuição social. Tá? Então, ele tem que ser relevante, algo que contribua para solucionar divergências doutrinárias ou lacunas de pesquisa. É aquele tema que ele não veio, ele não foi escrito só por ser escrito. Eu escolhi um tema qualquer aí que estava
eu abri um livro na minha casa e aí peguei e escolhi um tema qualquer. Não pode ser assim, tá? Ele tem que ter alguma razão de existir, o seu tema. Ele também tem que ser confortável. O que é um tema confortável? É aquele tema que você, de certa maneira, tem algum conhecimento prévio. Então, vou dar um exemplo da minha área. No direito, ele é muito grande, vocês sabem que o direito é um mundo, e a maioria das coisas do direito eu não sei. A maioria das coisas do direito eu não sei. Olha que difícil encontrar um advogado que fala que não sabe algo. Eu falo. E falo com muito conforto. Por quê? Eu confio muito em advogados que falem que são especialistas em algo do que aquele que fala que é bom em tudo, que o direito é muito grande. Então, se eu for tratar sobre planejamento tributário, não é um tema confortável para mim. Se eu for tratar sobre direito penal, eu tenho as opiniões sobre variados temas de direito penal, mas são opiniões que são muito superficiais se comparadas aos meus colegas que são da área. Então, escolha um tema que, de certa maneira, vocês tenham algum conforto. Eu fiz uma matéria no doutorado, Teoria Geral do Direito. O que é essa matéria? É um passeio pelos principais teóricos do direito. E aí, no final, eu tive que escolher uma aula para poder ser o tema do meu artigo. E o que aconteceu? Essa aula, né, que eu escolhi, ela era de um autor que eu apresentei em seminário. E quando eu apresentei o seminário, ele não era confortável para mim, só que eu faltei a aula que eles dividiram o seminário. E aí, quando você falta, você acaba ficando com o que tem, né? Então, eu apresentei seminário de 2 autores dificílimos. Escolhi o que eu achava mais confortável para escrever o artigo. Tinham outros autores ali que eu não tinha familiaridade nenhuma. Então, eu não ia escolher para escrever o artigo da disciplina. Quiçá ser alguém que vai te acompanhar durante toda a sua dissertação. Então, escolha temas que sejam, de alguma maneira, confortáveis para vocês, ok? Você vai ter que identificar também no seu tema se ele vai ter uma abordagem mais tendente à teoria ou ao empirismo. Ou seja, se ele vai ser algo... não estou falando aqui uma revisão bibliográfica unicamente, porque você não pode só levar revisões bibliográficas. O que é revisão bibliográfica? É você pegar lá os livros que falem sobre o tema X e pegar um pouquinho sobre cada autor e colocar no seu projeto. Isso não é projeto de mestrado. Isso pode ser um artigo de graduação, um artigo de pós, um artigo que você vai publicar, mas não é um tema de projeto de mestrado. Você vai fazer um projeto teórico, um projeto que a teoria ela é o principal, ok. Porém, problematize. Eu vou falar que o marido que não me ouça, mas o tema dele é muito mais teórico que o meu. Muito mais. Eu prefiro o meu tema, acho mais interessante. Mas ele problematizou o tema dele, ele também é doutorando. Lá em casa a gente tem essa questão de ficar gastando nossa vida com a vida acadêmica. Eu gosto muito, mas tem gente que fala que a gente é doido. Ok. Então, ele pegou um tema teórico e trouxe para a realidade. Vou falar para vocês qual que é o tema dele. Ele analisa estado de exceção. O que é estado de exceção? São comportamentos anormais. No caso dele, estado de exceção jurisdicional dos tribunais. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver aí com o Valci, com a Adriane, com a Sandra? O que isso tem a ver com a gente? Estado de exceção judicial aplicados a decisões do STF. É o STF falando o seguinte, aqui a gente aplica X, X, X. Para essa questão específica, a gente aplica Y. Ou seja, não foi ele mudou ali.
Então, ele trouxe um pouco de empirismo, mas ele é mais teórico. O meu é muito mais empírico do que teórico. Eu vou ter uma base teórica de autores, mas o que vai sustentar o meu trabalho é a pesquisa de campo, não é a teoria principal. Então, aqui, quando eu falo teórico ou empírico, é esse balanceamento que vocês vão fazer. Ele vai ser mais sustentado na teoria ou no empirismo? Ou seja, eu vou gastar muito mais tempo e espaço pesquisando autores ou fazendo pesquisa de campo? Ou fazendo pesquisa jurisprudencial? Ou fazendo pesquisa em documentos históricos, em questões ligadas aí ao coronavírus, por exemplo. Então, o que é que você vai gastar mais tempo? Então, você tem que identificar para você saber se ele é mais teórico ou mais empírico. Ok? Bom, aqui, vamos para o nosso exercício, né? Você também precisa verificar o Lattes dos professores. E aqui eu vou parar de compartilhar a tela para compartilhar outra. Só um instante. Por quê que eu peguei esse exercíciozinho? Então, aqui na plataforma Lattes, que é onde eu espero que vocês já conheçam, porque fizeram o seu currículo Lattes. Estão enxergando aqui? Sim. Ok? Então, vamos lá, buscar currículo. Deixa eu abrir aqui o nome. Eu pedi para vocês na aula passada, e a Thaís, né? Que pronuncia? Ela me mandou. Vamos escolher aqui um professor dos que ela escolheu. Eu tô no 12, prof, porque já fui na universidade que eu cursei, já para participar das bancas de TCC, ótimo. Já olhei o currículo de todos os professores. Agora eu tô na dúvida do tema, né? Eu tô escrevendo uma coisa para o meu TCC de filosofia, que eu concluo agora, só que eu não sei se é um tema atrativo para os professores. Daí, por isso que eu não comecei o projeto ainda, porque eu tô na dúvida do tema. Lattes, a gente vai saber. Vai ajudar. Para saber se esse aqui não foi encontrado, porque eu devo ter digitado alguma coisa errada. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Que eu copio e colo para lá. São nomes difíceis. Arturo Faturi. Vamos lá. Ah, pronto. Aí você joga lá, vocês vão jogar o nome dos sejam stalkers do bem, da academia. O que é isso? Olhem. Gente, isso aqui é para olhar mesmo. Olhem o currículo Lattes das pessoas. Eu olho para poder melhorar o meu próprio currículo Lattes, para poder. Eu me inspiro nos melhores, né? Vamos lá. Então, vou abrir aqui o currículo Lattes do Arturo. Repare que ele é professor adjunto, dedicação exclusiva do curso de Filosofia, na Universidade de Fronteira do Sul. Ele também já deu aula em Cuiabá, no Mato Grosso. É mais ligado aqui à questão filosófica, filosofia analítica, Wittgenstein, que é bem puxado, cara, difícil na filosofia. E aí, o que vocês vão olhar no currículo Lattes, professores? O que vocês vão olhar? Isso aqui é tudo importante, mas para vocês vão descer esse vinho com essa aqui, ó. Linhas de pesquisa dos professores. Filosofia da mente. Eu nem sei o que é isso. É o do Wittgenstein, que ele é um teórico difícil. Eu sei que ele é difícil, mas eu não conheço muito essa área. Filosofia da linguagem.
Então, aqui trabalha os planos da linguagem, ele trabalha filosofia contemporânea, tal. Então, aqui vai dar uma ideia. Aí vem projeto de pesquisa. Ele, até hoje, ele trabalha com esse tema, problemas e conceitos chaves da teoria do conhecimento, à luz da filosofia da linguagem, das linguagens formais. Vocês vão ler, dá trabalho, gente, mas é isso aí. Aqui a gente tá para cortar um pouco de caminho para vocês serem aprovados. Eu quero cortar caminho para vocês. Mas também exige de vocês uma certa dedicação nessas questões, que é ler o que o cara estuda, tá? Aí depois vocês descem mais um pouquinho aqui. Ele teve um projeto de extensão, mas ele é mais da pesquisa, ele não é tanto da extensão. Então, projetos talvez muito práticos não seja a área dele. Ó, aí desce mais um pouquinho, tá aqui, ó, os artigos que ele escreveu. Né? Ele gosta muito do Wittgenstein, então, se você vai abordar esse autor, ele é o cara, com certeza. Tá vendo? Olha só, dos 5 autores que o cara, dos 5 artigos que esse professor escreveu, o Wittgenstein está em 4. Ele gosta do cara. Câmera aberta. Ele gosta dele. Aí temos aqui, ó, outras questões, mais Wittgenstein. Então, assim, é um autor que gosta do Wittgenstein. É um professor que gosta. Aí desce mais um pouquinho, vai estar aqui, ó, participação em banca de mestrado. Isso aqui é importante, mas ó, mais para baixo, que é o que vocês vão olhar. Isso aqui, ó. Orientações e supervisões concluídas e em andamento. Então, ele já orientou aqui, ó, né? Ele não orientou ainda a dissertação de mestrado, talvez ele seja novo no programa. Mas, ó, ele trabalha a questão da linguagem, teoria da linguagem, trabalha a questão de significado e aprendizado, referência e estado de coisas. Então, aqui, ética e Nietzsche. Então, talvez seja legal aqui fazer uma... Ele orientou ética em Nietzsche, talvez ele se interesse por um estudo ético contrapondo dois autores, em Kant, em Nietzsche, enfim. Talvez seja algo que poderia agradá-lo. Mas eu vou postar nesse professor aqui. Quem chegar com o tema de Wittgenstein, pode ser que seja contemplado. Agora eu vou falar aqui, vou criticar. Tá no Lattes para ser criticado. Isso aqui, ó. Tá vendo? Última atualização do currículo Lattes dele, 2 de março de 2020. Vocês não vão fazer isso. Tem que estar atualizado, bem atualizado, tá? Tem que estar bem atualizado, sempre atualizado. Ok? Ó. Olha o meu. Eu não sou doutora, eu sou mestra. Olha, na verdade. Estou aqui para ser criticada também. E aí eu gravei aula de currículo Lattes lá, atualizando meu currículo Lattes. É a última vez que eu atualizei. Já tenho mais coisas para colocar. Coloque uma fotinha bonitinha, uma foto legal. Faça um resumo interessante, mas não coloque tudo que tem no seu currículo. Eu falo isso na aula que eu gravei, no currículo Lattes. Aqui não é tudo que tem lá escrito embaixo que eu vou colocar aqui, é um resumo do que é principal. Ó, atualizei dia 29/11, estou mais atualizado que o professor. Vou atualizar de novo, porque eu tenho mais coisas para colocar. Se você fosse me buscar como orientadora de vocês, né? Vocês olharam aqui que eu faço doutorado, fiz mestrado. Ó, eu coloquei aqui que eu fui bolsista CAPES, fui aprovada com distinção acadêmica, ou seja, aquilo que é principal.
minha formação complementar, meus vínculos institucionais, meus projetos de pesquisa em andamento. Ó, eu pesquiso o quê? Eu estou lá, né? Vamos profetizar aqui, se Deus quiser, eu vou ser um dia professor do programa para terminar meu doutorado. Se você fosse me buscar como sua orientadora, Sandra, você não tem tema, o que você vai buscar? Teoria crítica, eu gosto, e teoria crítica latino-americana. Aí estou contando aqui o que é o meu projeto. Estou contando aqui quais os autores que eu gosto. Estou te dando essa dica. Também trabalho teoria do Estado, Constituição América Latina, que é muito parecido com essa de cima. Pluralismo jurídico e acesso à justiça. São meus 3 grupos de pesquisa que eu faço parte. Aqui estão meus idiomas. Então, vem aqui, ó, meus artigos. Ó. Trabalhei acesso à justiça. Trabalhei. Aí você vai olhar aqui, ó. Talvez tenha umas coisas aqui que não fazem muito sentido entre si, porque tem muito artigo de mestrado aqui que eu escrevi. Então, eles não dialogam sempre, mas eu tentava puxar para direitos fundamentais. Fiz uma resenha crítica. O que é resenha crítica? Você lê um livro, faz um resumo e critica um pouco a obra, o autor, o tema e transforma em algo publicável. Ó, Convenção Americana de Direitos Humanos, trabalho com pluralismo jurídico, dignidade da pessoa humana. Reparem, você vai tendo aqui uma ideia do que eu gosto de pesquisar. Meus capítulos de livro, tá vendo? Minhas participações em banca, tem bastante, ó, 34. Em eventos, organizações. Aqui eu tenho que atualizar, para concluir. Enfim, então aqui tá dicas para vocês, o que vocês vão olhar. O que vocês vão olhar? Vocês vão olhar o currículo lá dos professores, o que eles gostam de pesquisar. Se você tem tema, já você vai ter que procurar ali um professor para você focar. Se você não tem tema, você vai partir do que o professor quer. Olha só, se você já tem um tema, olha como é diferente, com coisas diferentes. Se você tem um tema, você vai partir do seu tema e encaixar no que o professor pesquisa. Ou sobre um aspecto teórico, ou sobre um aspecto de uma pesquisa que ele fez. Agora, se você não tem tema, pare de ficar perdendo tempo e vá logo olhar o lado dos professores. E veja o que eles gostam. E aí, baseado naquilo que eles gostam, você vai pensar em algo que você goste e que se adapta a ele. É isso. É isso. Eu oriento uma pessoa que bateu na trave 3 vezes na UFOL. 3 ou 4. Ele fez a seleção anterior a mim, ele fez a minha seleção, ele fez a posterior e não passou. A outra, acho que ele nem foi fazer. Por que ele não passou? Ele estava insistindo com um tema que ninguém lá queria orientar. Ninguém queria. Estava na cara que ninguém queria. Por quê? Porque o professor que pesquisava o tema dele mudou a área. Ele não pesquisa mais aquele tema. Ele não pesquisa mais aquela área. Ele era o único, agora não tem mais ninguém. Então, se você insistir em algo que ninguém quer, você não vai entrar com facilidade. E por que criar dificuldades se a gente pode cortar um pouco de caminho, né? Não é hack, aliás, não é... É um hack, né? Ou um hack, sei lá como é que eles pronunciam isso. Ou seja, é um atalho, mas é um atalho com o uso da inteligência, com o uso do pensamento racional. Por quê? Vocês querem ser mestrandos, vocês querem ser mestres. O momento que vocês vão ter mais liberdade não vai ser no mestrado, vai ser depois do mestrado.
O doutorado ele é mais solitário. No mestrado, você ainda vai estar muito ligado ao seu orientador. Então, leve algo que ele goste, ok? Continuar aqui. Então, olhe lá o Lattes dos professores. Certo? Prof, falar a verdade, agora eu fiquei até curiosa para pesquisar um pouquinho mais sobre esse filósofo aqui, sobre esse autor. Wittgenstein, ele é um filósofo difícil, boa sorte, mas é um cara que está na cara que esse professor gosta. Se você conseguir pegar um tema, encaixar um pouco a teoria do Wittgenstein, que trabalha a linguagem, trabalha o sentido mais semântico, enfim, olhe lá, que é um bom caminho. Se tem um professor que só fale sobre determinado autor, é um bom caminho para vocês. Então, eu olhei a seleção passada de mestrado, que ele participou até. Não vi nem nome parecido com esse aqui, eu não me recordo, né? Mas vou olhar de novo. Mas porque eles não dão o nome da pessoa que foi aprovada, mas o nome do projeto, porque você não manda nomes, né? Só manda o projeto. Isso. E eu não lembro de ter visto. Não lembro de ter visto esse autor. Então é importante que vocês façam esse cotejamento, ok?